Chegamos à mensagem número 15. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Leitura da Bíblia, João, capítulo 14, versículos de 1 até 31. Louvamos ao Senhor pela revelação desse livro tão precioso, Evangelho de João. O Evangelho de João, dos capítulos 1 até 13, formam uma seção. E hoje vamos entrar em João capítulo 14, que é o início da segunda seção. A segunda seção vai do capítulo 14 até o capítulo 21, final. Então são duas sessões. A primeira sessão do Evangelho de João mostra-nos que Deus, Ele quer nos dar a sua vida eterna. Porque toda a solução do homem e toda a solução para Deus poder fazer a sua vontade, para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, e antes Ele precisa ser o cabeça sobre a sua igreja, é necessário que o homem receba a vida eterna. Pois o que Deus quer aqui na terra não é implantar uma religião para melhorar o comportamento humano, não é uma organização religiosa que ensina a conduta cristã. O que vai mudar realmente o homem e vai fazer a vontade de Deus é a vida eterna que o homem precisa receber. E a vida eterna é muito abstrata. A vida, propriamente dita, é muito abstrata. Ela é misteriosa, ela é uma coisa indescritível, inexplicável. Portanto, para que o homem possa receber a vida, Deus então envia a palavra. A palavra já é mais concreta. A palavra você sabe de onde está quem fala, de onde está a fonte de quem fala. E então essa palavra que Deus iria mandar faria o homem receber a vida eterna. No entanto, a palavra que Deus enviou ao homem não é meramente um meio de comunicação, mas a palavra que Deus enviou ao homem foi o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, como o Verbo que estava no princípio com Deus, e ele foi enviado, ele se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Era muito simples, era somente o homem receber a palavra que Deus enviou ao mundo, e o homem seria salvo, e o homem receberia a vida eterna. Era uma coisa muito simples. No entanto, toda a complicação estava em aceitar Jesus Cristo como o enviado de Deus na época em que Jesus veio aqui à terra. Os líderes judeus não o reconheciam como Cristo, como Messias, e portanto não receberam a sua palavra. E logo no começo de João, ele disse que a vida estava nele, no Verbo, na palavra, e a vida era a luz dos homens. No entanto, os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque a luz expõe as suas obras feitas em trevas. E quem está nas trevas se incomoda com a luz. Portanto, irmãos, muitas vezes nós somos incomodados pela luz, e nós não devemos fugir da luz.
nós devemos permanecer na luz, mesmo que incomodados. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, nós estamos recebendo vários irmãos que vieram, de vários lugares para participar e serem aperfeiçoados no CEAP de Lorena e também no PAC. E a experiência deles quase que não é diferente, é que eles estavam acomodados na sua situação, no seu ambiente em que estavam, eles tinham muita intimidade e liberdade. No entanto, vindo para uma esfera diferente, tanto do CEAP como do PAC, e eles ficam meio que incomodados. Mas graças ao Senhor, irmãos, eles sabiam que estavam aqui para serem aperfeiçoados, pediam ao Senhor uma experiência diferente, e o Senhor foi tirando-os do seu habitat natural e levando-os a uma situação de incômodo. O homem natural fica incomodado com alguma situação em que Deus nos coloca. Irmãos, se nós permanecermos à exposição da luz, em algum momento, irmãos, a luz vai fazer o seu trabalho. E não deu outra, irmão, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, geralmente nós somos ressuscitados. No terceiro dia, se nós permanecemos na luz, irmãos, a luz da vida chega até nós. A luz que transforma chega até nós, a luz que dá vida, começa a nos alcançar. Por isso, irmãos, não fiquemos preocupados quando somos incomodados com a luz, vamos permanecer na luz, e a luz, nos trará grandes benefícios, nós receberemos benefícios da vida que está na luz. Muito bem, então Jesus enquanto esteve na terra, ele era a palavra, e ele falava da parte do Pai. Ele não falava suas próprias palavras, ele ouvia do Pai o que falar, ele falava pelo Pai. E ele também não fazia nada de si mesmo, ele dizia: eu nada posso fazer de mim mesmo. Então, tudo que ele fazia, quem era o autor das obras é o Pai. Tudo que ele falava, o autor da sua palavra é o Pai. Então ele era apenas um instrumento, um canal para que o Pai pudesse falar e dar vida ao homem. É isso. Só que há uma grande dificuldade para os homens entenderem e reconhecerem que o enviado que Deus enviou fala as suas palavras, fala as palavras de Deus. Então, quando o homem, aquele homem, enviado de Deus, falar, muitos ao seu redor questionam se ele realmente é o enviado de Deus. Então, praticamente muitos capítulos dessa primeira sessão, do capítulo 1 até 13, foram questionamentos do povo judeu, questionamentos da liderança do povo judeu, e chegou um momento em que o Sinédrio, ele se reuniu e tomaram uma decisão grave. Essa decisão era prender Jesus e com o intuito de matá-lo. Por quê? Porque Jesus estava tumultuando o povo, muitos do povo estavam concorrendo a ele, e se continuasse assim, eles iriam perder os seus privilégios do poder, da posição de liderança que eles tinham, e pior ainda, o Império Romano iria destituí-los como autoridade sobre o povo judeu, porque eles não tinham a capacidade de controlar o povo judeu. Então, por causa disso, eles queriam logo resolver essa situação matando a Jesus. Então, Jesus, a partir desse momento, rompeu também com o judaísmo, ele começou a procurar as suas próprias
ovelhas. As suas ovelhas que ouvem a sua voz, que conhecem a sua voz, que o Senhor quer tirar essas ovelhas do aprisco da lei, porque a lei serviu de aio, de tutor, até que viesse a Cristo, e a lei deveria conduzir aqueles que estão no aprisco da lei para Cristo. Então nosso Senhor Jesus, ele veio aqui para conduzir essas ovelhas que são suas, para fora do aprisco e começar a lhe dar a pastagem, pastos novos. Portanto, irmãos, o Senhor começou a procurar formar a sua igreja a partir de então, Então, mesmo assim, irmãos, no capítulo 12, ele foi para Betânia, e ali em Betânia ele tinha um ambiente próprio dele, e ali estava um banquete oferecido por Simão o leproso. O nome não é bom, mas indica, irmãos, que nós éramos pecadores, nós éramos leprosos, nós éramos rebeldes contra Deus, mas o Senhor um dia nos salvou, perdoou nossos pecados e nos curou da rebeldia, e hoje, irmão, nós estamos aqui como uma das ovelhas do Senhor. E também ali estava um que foi ressuscitado, Lázaro, e nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos descreve: nós andávamos como todos andavam, segundo as inclinações da nossa carne, e, nós andávamos segundo a vontade da carne e vontade dos nossos pensamentos, mas mal sabíamos nós que estávamos sendo governados pelos principados e potestades do ar, pela força espiritual do mal, e o espírito que atua nos filhos da desobediência estavam nos controlando, e nós estávamos mortos para Deus. Mas graças a um dia a graça nos alcançou, e nós cremos no Evangelho, e nós fomos salvos, ganhamos a vida, ressuscitamos com Cristo, e não só ressuscitamos com Cristo, nós fomos elevados para sentar-nos nos lugares celestiais com Cristo. Irmãos, graças a Deus estava ali também uma mulher, Marta, que servia ao Senhor, representando, irmãos, os muitos irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos, dispostos a servir o nosso Senhor, E também estava ali Maria, que quebrou um vaso preciosíssimo, de altíssimo valor, quebrou um vaso de perfume, de nardo puro, e derramou sobre os pés de Jesus, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou os pés com seus próprios cabelos. Isso mostra, irmãos, essa miniatura da vida da igreja em Betânia. Betânia quer dizer a casa da miséria, casa dos pobres, casa da aflição. Irmão, nós éramos todos aflitos, éramos aquelas ovelhas, como aquelas multidões estavam em Mateus 9, como ovelhas sem pastor. Todos nós vivíamos aflitos, vivíamos exaustos, não é isso? Não tínhamos direção, não tínhamos pastor, mas graças a Deus o Senhor nos chamou, pelo nome, e nós hoje fazemos parte do seu rebanho. E, irmãos, essa é a miniatura da vida da igreja em Betânia, capítulo 12 de João, No entanto, irmãos, no capítulo 12, a rejeição dos líderes judeus chegou ao máximo. Aí, capítulo 13, Jesus, então, num ambiente mais íntimo, com os seus 12, ele, no meio da última ceia da Páscoa, que ele participaria com os seus discípulos, era um momento de tristeza, era um momento em que os seus discípulos sabiam que seu mestre estava partindo na Páscoa, então esperavam orientações finais
do seu mestre o que fazer, porque eles estavam todos perplexos, atordoados, não sabiam como seria o futuro deles, para que rumo eles tomariam. Esperavam então que Jesus desse as últimas recomendações, mas Jesus fez uma coisa surpreendente. No meio da ceia, ele se levantou, tirou a roupa de cima e ele cingiu com uma toalha, abaixou-se, se humilhou, lavando os pés dos discípulos. Irmãos, essa lição de humildade, essa lição era para mostrar aos seus discípulos que talvez estivessem pensando quem iria, depois da partida de Jesus, quem dentre eles iria ser o líder, quem iria tomar a liderança, quem é o primeiro, quem é o segundo. Mas Jesus levantou-se para dar uma lição de humildade e lavando os pés e recomendou que eles fizessem o mesmo, lavando os pés uns dos outros. Quer dizer, ninguém se considere superior aos outros. Antes, nós estamos aqui, irmãos, como servos servindo aos irmãos. Nós somos servos, não viemos, irmãos, para ser chefe, nós viemos para servir, Se o nosso mestre serviu, a nós, irmãos, quem somos nós? Para não tomarmos o mesmo exemplo e também servir aos irmãos. E aí, no capítulo 13 ainda havia uma coisa incomodando a Jesus, E essa coisa incomodando a Jesus está em capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então ainda havia necessidade, irmãos, de ele denunciar o traidor e separar o traidor. E nessa ceia mesma, o traidor foi indicado e Judas Iscariotes saiu daquela ceia. E foi nesse momento que Jesus, entrou. Irmão, Jesus disse, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Quer dizer, então Jesus se sentiu, de certa forma, mais aliviado, porque ele estava com os 11 discípulos que eram realmente confiáveis. Eram os 11 das suas ovelhas, eram os 11 que o Pai entregou a ele para que ele cuidasse dessas ovelhas. Irmãos, ele podia abrir as últimas palavras de intimidade do seu coração, que está de João 14 para frente, tá?